Os 10 maiores reis da história, legados imortais. Fala galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Você já parou para pensar em como seria ter vivido na época dos grandes reis da história? Aqueles caras que dominavam nações inteiras, comandavam exércitos colossais e deixavam um legado que ecoa até os dias de hoje? Pois é, a realeza sempre teve um quê de mistério, poder e, vamos ser sinceros, uma boa dose de treta. Ao longo da história, diferentes culturas foram marcadas por líderes poderosos, reis e rainhas que, com punhos de ferro ou mentes brilhantes, moldaram o destino de seus povos. Mas quem será que merece o título de os maiores reis da história? É isso que vamos descobrir hoje. Nesse vídeo, preparei uma lista com 10 reis, que na minha humilde opinião, foram figuras lendárias, que dominaram vastos impérios, criaram culturas, venceram batalhas homéricas e mudaram o curso da história. Então, apertem os cintos, preparem a pipoca, porque a viagem vai ser longa e emocionante. Tutancâmon, o faraó menino do Egito. E para começar nossa lista em grande estilo, vamos falar do Egito Antigo, berço de uma das civilizações mais fascinantes da história. E quando se fala em faraós, um nome imediatamente vem à mente: Tutancâmon. Esse rei, que governou o Egito por volta de 1332 a.C., é mais conhecido por um detalhe, digamos, macabro. Sua tumba, descoberta em 1922, estava praticamente intacta. Imaginem só a cara do Howard Carter, o arqueólogo que encontrou a tumba, quando se deparou com aquele tesouro milenar. A descoberta da tumba de Tutancâmon foi um marco na arqueologia, revelando ao mundo a riqueza e o esplendor do Egito Antigo. Dentro da tumba, além do sarcófago do faraó, foram encontrados móveis, joias, armas e uma infinidade de objetos que ajudaram a entender melhor a cultura egípcia. É como se a gente tivesse aberto um portal para o passado, sabe? Mas a história de Tutancâmon não se resume só à sua tumba. Ele assumiu o trono ainda criança, com cerca de 9 anos de idade, e morreu misteriosamente aos 19. As causas da morte do faraó menino ainda são um mistério, mas teorias não faltam, hein? Assassinato, doença, acidente. Quem matou o rei Tut? Essa é uma pergunta que talvez nunca tenhamos a resposta definitiva. Apesar de seu reinado curto e cercado de mistérios, Tutancâmon se tornou um ícone da cultura pop. Sua máscara funerária é reconhecida no mundo todo e sua história inspira livros, filmes, jogos e até músicas. E aí, o que vocês acham? Tutancâmon merece o título de um dos maiores reis da história? Henrique VIII, o rei com 6 esposas. E saindo do Egito Antigo, vamos para a Inglaterra do século XVI, conhecer um rei que, digamos, não tinha papas na língua. Henrique VIII. Esse monarca, famoso por suas 6 esposas, sim, você ouviu direito, 6, governou a Inglaterra com mão de ferro e deixou um legado, no mínimo, controverso. Henrique VIII era um cara ambicioso e determinado a ter um herdeiro homem para garantir a linhagem Tudor no trono da Inglaterra. Mas como nem tudo são flores, sua primeira esposa, Catarina de Aragão, não conseguiu lhe dar um filho homem. O que ele fez? Simplesmente rompeu com a Igreja Católica para conseguir o divórcio. É mole? Essa treta toda culminou na criação da Igreja Anglicana, com Henrique VIII se autoproclamando chefe supremo da Igreja na Inglaterra. Imagina a treta com o Papa na época. Foi um verdadeiro terremoto religioso e político que abalou a Europa. Mas Henrique VIII não era só polêmicas e casamentos, ele também fortaleceu a marinha inglesa, expandiu os domínios da coroa e consolidou o poder da monarquia. Ah, e como se não bastasse, ele ainda mandou construir o Palácio de Hampton Court, um dos palácios mais bonitos da Inglaterra. E aí, o que vocês acham? Será que Henrique VIII merece um lugar entre os maiores reis da história? Carlos Magno, o pai da Europa.
Preparem suas armaduras e espadas, porque agora vamos viajar para a Idade Média e conhecer um dos maiores líderes militares e políticos da história, Carlos Magno. Esse cara era tão casca-grossa que ficou conhecido como o pai da Europa, unificando grande parte do continente sob seu domínio. Carlos Magno era rei dos francos, um povo germânico que dominava a região da Gália, onde hoje é a França. Mas Carlos Magno não era de se contentar com pouco, ele queria mais. Com seu exército, ele expandiu o reino franco através de uma série de campanhas militares bem-sucedidas, conquistando territórios que iam da atual Espanha até a Alemanha. Mas Carlos Magno não era só um conquistador implacável, ele também era um grande administrador e um defensor da cultura. Ele promoveu a educação, a arte e a literatura, e seu reinado ficou conhecido como Renascimento Carolíngio, um período de grande efervescência cultural na Europa. Em reconhecimento à sua grandeza, Carlos Magno foi coroado imperador do Ocidente pelo Papa Leão III no ano 800 d.C. Esse evento marcou a união entre o poder temporal e o poder espiritual na Europa e consolidou o legado de Carlos Magno como um dos maiores líderes da Idade Média. E aí, o que acharam? Carlos Magno merece o título de pai da Europa? E saindo da Idade Média, vamos para a Rússia do século XVIII, conhecer um czar que, digamos, era obcecado pelo Ocidente, Pedro o Grande. Esse cara era tão determinado a modernizar a Rússia que, reza a lenda, ele mesmo trabalhava disfarçado nos estaleiros holandeses para aprender técnicas de construção naval. Pedro o Grande assumiu o trono da Rússia em 1682 e encontrou um país atrasado em relação às grandes potências europeias. Para mudar essa situação, ele implementou uma série de reformas que visavam modernizar o exército, a marinha, a administração pública e até a cultura russa. Uma das suas maiores realizações foi a fundação de São Petersburgo em 1703. Construída em terras conquistadas dos suecos, a cidade se tornou a nova capital da Rússia e um símbolo da modernização do país, com sua arquitetura imponente e seus canais inspirados em Amsterdã. Pedro o Grande foi um governante controverso, admirado por suas reformas e criticado por seus métodos autoritários. Mas uma coisa é certa, ele transformou a Rússia em uma potência europeia e deixou um legado duradouro na história do país. E aí, o que vocês acham? Pedro o Grande merece ser lembrado como um dos maiores czares da Rússia? Ave César! Preparem suas togas e sandálias, porque agora vamos viajar para a Roma Antiga e conhecer o cara que, de fininho, se tornou o primeiro imperador romano Augusto. Esse estrategista nato soube, como ninguém, navegar pelas águas turbulentas da política romana e estabelecer um império que duraria séculos. Augusto, originalmente chamado Caio Otávio, era sobrinho neto de Júlio César e, após o assassinato do tio, viu a oportunidade de ascender ao poder. Mas a República Romana não estava fácil para ninguém, e Otávio teve que lutar contra rivais poderosos, como Marco Antônio e Cleópatra, na famosa Batalha de Ácio. Após a vitória, Otávio se tornou o governante absoluto de Roma, adotando o título de Augusto, que significa o divino, o venerável. Ele inaugurou um período de paz e prosperidade conhecido como Pax Romana, que durou cerca de 2 séculos. Augusto reformou o exército, a administração pública e expandiu as fronteiras do Império Romano. Ele também era um grande incentivador das artes e da literatura, e seu reinado marcou o auge da cultura romana. E aí, o que acham? Augusto merece o título de o primeiro imperador romano? De la gloire. Preparem seus chapéus bicudos e seus casacos de general, porque agora vamos conhecer um dos maiores líderes militares de todos os tempos, Napoleão Bonaparte. Esse baixinho invocado conquistou a Europa com suas táticas militares geniais, mas viu seu império ruir em meio a derrotas amargas e traições políticas. Napoleão ascendeu ao poder durante a Revolução Francesa,
um período de grande turbulência política e social na França. Com seu talento militar nato, ele venceu batalhas importantes contra os inimigos da França, expandindo o território francês e consolidando seu poder. Em 1804, Napoleão se autoproclamou imperador da França, dando início ao primeiro Império Francês. Ele implementou uma série de reformas administrativas, legais e educacionais, e seu código napoleônico influenciou o sistema jurídico de diversos países. Mas a ambição de Napoleão não tinha limites, e suas campanhas militares o levaram a enfrentar uma coalizão de países europeus. Após uma série de vitórias, Napoleão foi finalmente derrotado na Batalha de Waterloo, em 1815, marcando o fim de seu império e o início de seu exílio na ilha de Santa Helena. E aí, o que acham? Napoleão merece o título de O Pequeno Grande Corso? E saindo da Europa, vamos para o Oriente Médio conhecer um rei que, além de governante, também era poeta, músico e, acreditem, pastor de ovelhas. Apresento a vocês Davi, o segundo rei de Israel, famoso por sua coragem, sua fé e, claro, por derrotar o gigante Golias. A história de Davi é contada no Antigo Testamento da Bíblia e, segundo a tradição judaico-cristã, ele foi escolhido por Deus para ser o rei de Israel. Ainda jovem, Davi cuidava das ovelhas de seu pai quando foi desafiado pelo gigante filisteu Golias. Armado apenas com uma funda e algumas pedras, Davi enfrentou Golias e o derrotou com um único golpe certeiro. Após a morte do rei Saul, Davi assumiu o trono de Israel e unificou as tribos israelitas, transformando o reino em uma potência regional. Ele conquistou Jerusalém, tornando-a a capital do reino, e trouxe a Arca da Aliança para a cidade, consolidando-a como centro religioso do povo israelita. Davi também é conhecido por sua habilidade como músico e poeta. A ele são atribuídos diversos salmos, cânticos religiosos que expressam a fé e a devoção a Deus. E aí, o que acham? Davi merece o título de o Rei segundo o coração de Deus? Preparem seus cavalos e suas flechas, porque agora vamos conhecer um dos maiores conquistadores da história, Genghis Khan. Esse líder mongol unificou as tribos nômades da Ásia Central e, com seu exército imbatível, construiu o maior império contíguo da história. Genghis Khan, cujo nome original era Temujin, nasceu em uma tribo mongol e teve uma infância difícil, marcada pela morte do pai e pela traição de aliados. Mas Temujin era um líder nato e, com inteligência e determinação, conseguiu unir as tribos mongóis sob seu comando, adotando o título de Genghis Khan, que significa Grande Khan, ou Khan dos Oceanos. Sob a liderança de Genghis Khan, os mongóis iniciaram uma série de conquistas militares que se estenderam por grande parte da Ásia, do Oriente Médio e da Europa Oriental. Os guerreiros mongóis eram conhecidos por sua ferocidade em batalha, sua disciplina e sua mobilidade, utilizando cavalos como ninguém para se locomover e atacar seus inimigos. Genghis Khan morreu em 1227, mas seu império continuou a se expandir sob seus sucessores. Ele é lembrado como um líder militar brilhante, um estrategista implacável e um administrador eficiente, que promoveu a tolerância religiosa e o comércio em seu vasto império. E aí, o que acham? Genghis Khan merece o título de O Flagelo de Deus? Preparem seus escudos e lanças, porque agora vamos conhecer um dos maiores gênios militares da história, Alexandre, o Grande. Esse rei macedônio, com apenas 20 anos de idade, assumiu o trono e, em pouco mais de uma década, conquistou um império que se estendia da Grécia até a Índia. Alexandre era filho de Filipe II da Macedônia e, desde cedo, demonstrou grande talento militar e inteligência estratégica. Após a morte de Filipe, Alexandre assumiu o trono da Macedônia e rapidamente consolidou seu poder,
sufocando rebeliões e expandindo os domínios macedônios. Com um exército poderoso e uma determinação inabalável, Alexandre partiu para conquistar o Império Persa, governado por Dário III. Em uma série de batalhas épicas, como as batalhas de Granicos, Issus e Gaugamela, Alexandre derrotou os persas e conquistou um vasto território que se estendia da Ásia Menor até o Egito. Alexandre era um líder carismático e um estrategista brilhante, mas também era conhecido por sua ambição desenfreada. Ele morreu aos 32 anos de idade, possivelmente de malária ou envenenamento, deixando um legado de conquistas militares e um império que se fragmentou logo após sua morte. E aí, o que acham? Alexandre merece o título de o Grande? E voltamos ao Egito Antigo para encerrar nossa lista em grande estilo, com um dos faraós mais poderosos e icônicos da história, Ramsés II, também conhecido como Ramsés o Grande. Esse cara governou o Egito por 66 anos, um reinado longo e próspero, marcado por grandes construções, campanhas militares e, acreditem, muita propaganda política. Ramsés II assumiu o trono ainda jovem e logo se dedicou a expandir as fronteiras do Egito, entrando em conflito com o Império Hitita pelo controle da Síria. A batalha mais famosa entre egípcios e hititas foi a Batalha de Kadesh, que apesar de ter um resultado inconclusivo, foi retratada pelos egípcios como uma grande vitória de Ramsés II. Mas Ramsés II não era só um guerreiro, ele também era um grande construtor e um mestre da autopromoção. Durante seu reinado, o Egito viu a construção de inúmeros templos, monumentos e cidades, como o famoso templo de Abu Simbel, com suas estátuas colossais de Ramsés II, e a cidade de Pi-Ramsés, a nova capital do Egito construída por Ramsés II. Ramsés II teve muitas esposas e concubinas e gerou mais de 100 filhos. Ele morreu com mais de 90 anos de idade, um feito impressionante para a época, e seu reinado ficou marcado como um dos mais prósperos e poderosos da história egípcia. E aí, o que acham? Ramsés II merece o título de o Grande? E aí, galera, gostaram da nossa viagem pela história? Esses foram apenas 10 entre tantos outros reis e rainhas que marcaram seus nomes nos anais da história, cada um com suas características, seus feitos e suas polêmicas. O que não falta são histórias fascinantes para contar sobre o poder, a ambição, a glória e a decadência desses personagens históricos. Lembrem-se que essa lista foi feita com base em minhas preferências e, claro, em muita pesquisa. Mas a história é uma fonte inesgotável de conhecimento e cada um pode ter sua própria lista de maiores reis e rainhas. E aí, qual desses reis vocês acharam mais interessante? Quem vocês adicionariam ou retirariam da lista? Deixem suas opiniões nos comentários e não se esqueçam de se inscrever no canal, ativar as notificações e deixar o like para ajudar o canal a crescer. Valeu, galera! Até a próxima!